Oi, eu me chamo Jéssica Gerlane e achei viável, antes de começar a fazer algo que eu estava aqui procrastinando há um maior tempo assim, trazer esse vídeo de introdução. Eu irei começar a trabalhar na edição do vídeo aqui, onde eu irei falar sobre o meu terceiro livro, simplesmente da perspectiva casamento. No canal já tem um vídeo falando sobre simplesmente da minha perspectiva namoro e também sobre simplesmente da minha perspectiva noiva. Mas esse vídeo em específico, eu irei falar de toda a coleção de forma geral e, claro, irei dar uma enfatizada no último, casamento. Mas aqui, nesse vídeo, ao decorrer, né, de vários takes que eu fui gravando, eu irei explicar por que escrever, né, como foi esse processo, por que escrever e as dificuldades de ser uma escritora autônoma, onde eu tive que, por conta própria, aprender a diagramar, como editar e as dificuldades e tudo mais. Espero que vocês gostem e fiquem aí com o vídeo. Oi! Peguei. Meu terceiro livro. Chegou, Hotmart, Chiclep, o de sempre, né? Bem embaladozinho, as minhas informações. E vamos abrir, vamos abrir. Você escreveu abrindo? Assim. Eu tava super empolgada pra ver o meu terceiro livro físico, vocês não fazem ideia. Geralmente, quando se faz o pedido, demora mais ou menos 7 dias para poder a Wiclap começar a produzir. E depois disso, mais ou menos uns 20 dias até chegar. Então imagina, eu tava louca pra ver o livro e quase eu ia cortando ele. Vale-me Deus, eu querendo cortar meu livro, não, gente. Tanto que para gravar esse vídeo eu não procrastinei. Assim que eu cheguei em casa, peguei o tripé, taquei meu celular lá e comecei a gravar. Então vocês estão vendo aí a Jéssica literalmente do dia a dia, sabe? E eu amo estourar as bolinhas que vem. Amo. Fica aí com SRMN, não tem como falhar. Belíssimo. E sim, o vídeo ficou bem simples, porque tá sendo tudo muito natural, gente. Bem normal, bem Jéssica. E aí vai o meu parecer, sem filtro, sobre o terceiro livro. Vem um pouco amassado, não gosto disso. Vem amassado. Simplesmente da minha perspectiva, casamento. E sim, tem horas que eu fico exatamente desse jeito, só olhando, apreciando, literalmente babando em um sonho, minha gente. Porque eu comecei a escrever aos 16 e 10 anos depois foi que eu realizei o sonho que nasceu lá na adolescente de 16 anos, sabe? Isso depois de tanto relutar. E nesse momento, analisando o livro físico, é um misto de sensação, né, de realização, mas também ao mesmo tempo eu tenho que ser crítica. Por mais que eu tenha feito de uma forma simples, eu tenho que zelar por quem vai receber. Mas de toda e qualquer forma, minha gente, de fato, eu tenho orgulho por cada coisinha, até pelos erros. Porque se trata de uma pessoa que foi lá e buscou fazer, sabe? Da forma simples, mas o que estava no alcance. ISBN, letras mais delicadas, um olhar de apaixonado para a obra, mais alguns minutos, e comparando a imagem com os outros livros. Observação, todas as imagens, todas as capas estão diferentes, sabe? A qualidade. Porque, gente, eu não sei editar essas coisas. Eu não gostei de como ficou simplesmente dessa vez. Comparado aos outros, eu acho que foi estranho. Mas eu não vou mexer. Casamento. Tirei as minhas conclusões. A parte que dobra, realmente, no segundo livro foi um erro deles.
um erro, né? É normal, uma margem. Dessa vez ficou tranquila aqui. Não sendo fotógrafa, não me limitei a tirar as minhas fotos e editá-las. Pela minha cara, né? Eu tô vendo coisinhas assim. Não é porque eu não sou uma editora que eu me limitei a não criar a capa. Sabe? Eu fui fazendo na condição que tinha. E tá tudo bem, minha gente. Super me orgulho. Então você que tá aí retardando seus sonhos, só faz. Isso dá uma sensação de liberdade, de dever cumprido que não tá escrito. Não gostei. Não é sobre o texto, a diagramação, não é sobre isso. É que para o livro ter um custo menor, eu optei por folhas mais simples. Então a impressão ela não veio colorida, ela veio em preto e branco. Então de cara eu já estranhei, porque aqui é vermelho, gente, é vermelho. Agora eu vou falar sobre um ponto muito importante, que foi o que deu a grande diferença de preço entre esse livro e os outros dois primeiros. As fotos eu optei em não colocar no texto. Eu coloquei nas orelhas do livro e ficou com uma qualidade baixa, mas tá tudo bem. Nada a reclamar, tranquilo pra mim. No namoro e no noiva eu coloquei imagens no texto, fotos da época, como eu era na época e outras coisinhas. Já nesse eu não coloquei imagens de como eu era no texto, eu preferi colocar nas orelhas, porque assim eu não iria precisar solicitar uma folha com a qualidade tão alta para as imagens saírem coloridas e boas. Gente, spoilers. Então isso baixou muito a precificação do livro. Os desenhos ficaram maravilhosos. Diferente dos primeiros que eu coloquei fotos, nesse no texto eu coloquei desenhos. E como os desenhos que eu faço em folhas, 90% deles são feitos com lápis comum, preto normalzinho, então na folha tudo bem ficar preto e branco. Gente, meu Deus, eu vou pedir um colorido pra ver se eu gosto. Mas por enquanto vai ficar assim. Fazer o teste pedindo colorido pra ver se eu gosto ou não. Mas o desenho, vamos lá. Esse foi o último que eu fiz. Ficou tudo em preto e branco, por a folha não ter não ser como nos primeiros, né? Com a qualidade alta. Eu fiquei com medo do desenho vir borrado, mas não. Vou mostrar um desenho que ele era colorido, como ele ficou aqui. Ele é colorido, né? Mas aqui ele não ficou com cor. Preto e branco, mas é isso. Eu gostei. Diagramação tá ok. Essa folha aqui, ela se tornou desnecessária, não sei porque veio uma folha completamente em branco. No livro não tem, na diagramação não tem. Gente, veio uma folha de brinde, porque não tem no PDF. Mas uma das coisas assim que eu estranhei muito é porque claramente eu me estressando com a galera conversando. Esses pontos assim eu coloco com cores diferentes. Não diferente, né? Mas eu sei que aqui é vermelho. Aí eu vendo o preto, eu super estranhei. As páginas também não é dessa cor, é azul. Mas é isso. Eu gostei. Tenho essas reclamações, né? Mas eu acho que isso foi... Eu não sei se é a folha que não permite que venha colorido.
eu vou dar uma olhada no sistema. Se permitir vir colorido, eu vou pedir uma segunda desse colorido para eu ver como fica. Se eu achar que o colorido fica bacana, então eu deixo lá para quem quiser comprar o colorido. Se eu achar que compensa mais no preto e no branco, por conta da folha, da precificação, eu vou deixar no preto e no branco. Esse, tá? Os outros, eu não vou ficar mexendo. A não ser que um dia uma editora me note. Quem sabe? Mas por enquanto irá ficar assim. Uma olhada geral. Finge que não tem nada aqui. Que nem aqui. Toda essa parte de estranhamento com relação às cores é simplesmente porque na edição, todo o tempo olhando ali para o material no notebook, eu vejo uma coisa. Só que quando eu mandei para imprimir e eu escolhi a folha mais simples, a mais barata, então automaticamente a folha é preto e branco, não tem como ser colorido. E essa foi a minha sensação de estranhamento, acostumada a ver com cores e ali o preto e branco. Mas por questão de preço e como não interferiu no corpo do texto e nem nas fotos dos desenhos que eu coloquei, irá ficar assim, tá? Porque o custo-benefício ficou excelente. Não é possível fazer nos outros, porque é foto da época, foto como eu era, entende? Então iria ficar terrível. Já nesse caso, não influenciou. E daí eu fiquei babando ali no meu livro. E depois, quando eu parei de gravar, eu parei para refletir o porquê veio preto e branco. E aí a ficha foi caindo. Poxa, tudo bem ficar preto e branco. Não interfere em nenhum desenho. A formatação ficou boa, os desenhos também ficaram excelentes. E além do mais, o motivo de colocar os desenhos é porque é uma forma que eu me expresso. É a forma que eu coloco para fora os sentimentos. E ali no livro, eu coloco os desenhos, que eu faço geralmente no modo grafite, preto e branco. E eu escrevo o que eu estava passando, o que eu estava sentindo na época que fiz. Então, tá coerente, faz todo sentido e vai ficar dessa forma. Os desenhos são tão importantes para mim que eu fiz um baita esforço para conseguir deixar eles não apenas no livro físico, mas também no e-book. E a melhor parte é que no e-book dá para ver não só os desenhos coloridos, mas também como os títulos e subtítulos. Diferente do primeiro e do segundo livro da coleção, que só ficou apenas no livro físico. E nesse momento eu estava trabalhando na edição do e-book. Sim, porque a diagramação do livro físico é uma e a diagramação do livro em e-book é outra. A diagramação é nada mais nada menos que a formatação do material. O texto, o conteúdo é o mesmo, só que no livro físico, no Noiva e no Namoro, eu coloquei fotos. E no e-book, nos e-books no caso, eu tirei, deixei só, de fato, o texto. E para tudo isso acontecer, existe todo um processo que demanda tempo. Mas se você não tem condição de pagar alguém para fazer, tem que ser você mesmo. Se a qualidade do áudio mudar, é por isso. Agora vamos falar um pouco sobre as partes burocráticas. Depois do livro estar disponível tanto na plataforma, onde você pode comprar ele físico, quanto também na digital, eu resolvi mostrar para vocês mais ou menos como fica no sistema. Então, estava mostrando aí no notebook, mas resolvi também gravar na tela do meu celular. Coloquei o título, simplesmente da minha perspectiva, e logo aparece as plataformas. Entrei inicialmente na Wiclap, que é o primeiro a aparecer. O primeiro livro é sempre ele que aparece, que é o simplesmente da minha perspectiva, Namoro. Clicando nele, você vai ter acesso à capa, à sinopse e às orelhas, onde fala um pouco sobre o autor e faz um breve resumo sobre o livro. Como na plataforma você pode olhar em 3D, você tem noção do material que vai receber em casa. E isso para aquelas pessoas que realmente gostam de livro físico. Nesse caso, eu fiz porque eu tinha um sonho de ter o livro físico em mãos. Porém, ele em e-book sai infinitamente mais acessível. E logo vocês irão entender o porquê.
Vejam, aqui ele tá de R$ 119,63. Essa partezinha riscada de R$ 151,11 é a estratégia da plataforma. Eu nada tenho a ver com isso. Daí dá para ver outras coisas também. Exemplo, se você não quiser ler a sinopse em 3D, você pode ler aqui. Porém, se você ficou até aqui, eu vou ler para você. Imagina, 2 adolescentes escrevendo naquele velho grupo, você e você mesmo. Pensou? Pois era isso que acontecia. Erros ortográficos, sair do assunto, navegar sobre outro, aqui certamente terá. Até porque, maioria das vezes que eu escrevia naquela época, era à noite no meu quarto ou na escola durante intervalos. Se queres um exemplar da literatura brasileira, não é este. Mas, se quer aprender com erros e acertos de alguém da sua época, então este sim é um excelente livro para você. Gostaram? Vou seguir essa dinâmica nos outros, tá? Vou deixar imagens da época e vou ir lendo a sinopse enquanto alguns dados irão passando. Nessa, eu vou fazer um pouco mais devagar para que vocês compreendam. Quando você vai descendo ali, dá para ver outras informações do livro, como peso, tamanho, quantidade de páginas. O primeiro livro, Namoro, tem 276 páginas. A capa é fosca e tem orelha. Foi publicado em 16/8/2024. Ele é colorido, ou seja, tem um papel específico, que é o mais caro. Aparece a autora e também a limitação de idade. Um ponto interessante, que é importante ressaltar aqui. Eu comecei a escrever o Namoro com 16 e terminei mais ou menos com 19 anos. E só passei a tornar ele público em 2025. Publiquei em 2024, mas só oficializei para todos em 2025. Justamente por tanto medo, tanta insegurança. Uma das causas era que eu trabalhava com crianças na época. Imagina, a criança não sabe separar as coisas que ela ouve. Ela fica imaginando que é a pessoa, a professora que fez aquilo naquela época. E não, o jovem ele até consegue, mas a criança não. Jéssica, como faço para encontrar os outros? Simples. Se você tem dificuldade de colocar simplesmente da minha perspectiva, procura a lupinha e coloca lá Jéssica Gerlani. Irá aparecer todos os livros que eu tenho. No caso, até então, a coleção inteira. O namoro, o noiva e o casamento. Agora, seguindo a ordem, vamos ver o noiva. E como combinado, vou deixar passando aí e vou ler aquela partezinha que fica atrás do livro. Pois bem, vamos lá. Ao reler todo o conteúdo presente, para diagramar, me perguntei, por que não publiquei antes? As reflexões aqui são tão necessárias. Quando as escrevi, tinha entre 19 anos no mínimo e 21 anos no máximo. Relendo depois de 4 anos, tantas coisas me levaram a refletir, a olhar para a vida de forma diferente, se priorizar e não desprezar os sinais. O livro narra a história sobre meu noivado, que ocorreu entre 2019 e 2021, onde escrevi sobre esses 3 anos como se escrevesse em um diário e, ao mesmo tempo, faz reflexões sobre a vida e os desafios que os relacionamentos trazem, sendo esse o segundo livro da coleção, simplesmente da minha perspectiva. Vocês conseguem ver a diferença entre o primeiro livro e o segundo? No primeiro, como se tivesse com receio, com vergonha das coisas que coloco lá, dos erros ortográficos e das coisas que fiz. No segundo, despertando para ver que eu estava perdendo tempo, que eu tinha ignorado muitos sinais, que ali tinha muitas reflexões que eu fiz na época que escrevi, que eu não dei o valor devido. E só depois de anos, quando eu fui ler, foi onde eu percebi que ali tinha coisas valiosas que eu poderia aplicar na minha vida e que eu estava retardando. E eu só pude perceber isso depois de viver 2 anos do casamento, onde eu tirei o tempo para ler, diagramar e tirar do papel. E por fim, fazer a sinopse. E fazendo essa leitura, eu fui vendo que os sinais que eu ignorei lá atrás custaram muito caro nos primeiros anos de casamento. Mas vamos voltar para a parte leve. O livro Noiva
tem 220 páginas e foi publicado no dia 29 de dezembro de 2024. Sim, 2024 foi o ano que eu tirei para tirar os livros da gaveta. O Noiva, apesar de seguir a mesma dinâmica do namoro, ele ficou um pouquinho mais barato pela questão do volume mesmo, né? Quantidade de folhas. E também ele tem restrição de idade. Optei em colocar, mesmo considerando ele um dos mais leves. Voltando, agora vamos ver finalmente, simplesmente da minha perspectiva, casamento. Para esse, eu não quis colocar restrição de idade, porém a plataforma, creio que se baseou pelos outros livros e restringiu para maior de 18 anos. Por ser em preto e branco, o preço despencou para R$ 54,24. E a grande sacada para conseguir um preço super acessível foi que, ao invés de colocar as imagens da época no corpo do texto, eu optei em colocar nas orelhas. Observação: as imagens não são aleatórias. Cada imagem que eu coloquei na orelha, ela é referente a algum momento ou alguma situação, algum episódio que aconteceu durante esses 4 anos que esse livro carrega. Daí você pode se perguntar: Jéssica, mulher, por que tu não fez isso com os outros? Para que eles ficassem também acessíveis. Gente, eu editei, diagramei, publiquei em 2024. Já esse casamento, eu fiz isso em 2025. Comecei ali no finalzinho de 2025 e concluí em 2026. Então, existe um tempo e, inclusive, a prática, né, gente? Porque eu aprendi tudo sozinha e ainda estou em processo de aprendizagem. Então, tenho muito a melhorar, muito. E antes de ler a sinopse para vocês, esse livro, ele contém 334 páginas e ele foi publicado no dia 7 de janeiro de 2026. Sempre ouvi falar que gerar testemunho dói, sem dor, sem ganho. Só vive o propósito quem suporta o processo. Hoje eu me pergunto, onde eu me sabotei tanto? Suportar foi o que mais fiz. Dor para muitos eu suportei sozinha e doeu. Dói. E eu não sei quando essa dor, essas marcas, se tornarão apenas cicatrizes para testemunhar e alcançar o propósito por meio de todo esse processo. Contudo, eu aceito que a caminhada da vida é feita praticamente no escuro. Não temos domínio sobre o amanhã, mas quem me confiou a missão e para se jogar nessa dança é onisciente. Então eu confio. Aos que alguma vez na vida provaram o que é amar de verdade, aos que se frustraram por esperar de alguém que nada tinha a oferecer, aqueles que, mesmo feridos, escolheram amar e semear amor, aqueles que admiram a seriedade em amar e ser amado, com responsabilidade, a todas que tiveram que se manterem caladas para manterem a paz, mesmo estando destruídas por dentro, a todas que não tiveram a oportunidade de compartilhar seu lado da história, porque aos olhos de todos, o outro era bom demais para ser verdade. Então, para se manter de pé, se resguardar foi a única saída. Sintam-se acolhidas. Continua em outro vídeo, porque senão vai ficar absurdamente longo. Um beijo e fica com Deus.